Como foi que o evangelho chegou aqui em Nazaré? Quem foi a pessoa? Onde foi o lugar? Como é que funcionou? Como é que foi a chegada em 1924 da pessoa que trouxe o evangelho aqui para a cidade? Muito bem, vamos lá. O evangelho chega aqui em Nazaré em 1918. 18, né? 24, um pouco antes. Em 1924 foi o ano oficial que a primeira igreja foi organizada. Mas o evangelho chega aqui em 1918 através de uma irmã chamada Glicéria Maria. Uhum. Ela chega aqui em Nazaré nesse ano e ela foi a primeira evangélica a chegar, né? A primeira protestante, né? Que era o nome mais conhecido na época, denominado, né? Mais comum aos evangélicos. Então, ela chega aqui com os seus filhos, era ela e seus filhos, e inicialmente ela começa a fazer cultos dentro da sua casa com os seus filhos, né? E aí, ao fazer isso, a gente sabe que ela enfrentou diversas dificuldades, né? Diversas adversidades, exatamente porque, na época, ainda ser evangélico, ser protestante, causava muito descontentamento, né? Então, a gente sabe que Glicéria e sua família sofreram, né, diversas perseguições, a gente vai falar um pouquinho disso. E foi tudo muito difícil. No início foi realmente tudo muito difícil para ela. Entendi. Tô perguntando, viu? Então, não tinha a mensagem do evangelho não tinha chegado aqui na cidade ainda? Não, em absoluto. Nenhuma denominação? Nadinha. Não tínhamos nenhuma denominação na cidade. E a cidade, naquela época, ela estava sendo uma cidade próspera, estava se desenvolvendo, crescendo. Então tinha a linha de trem e ali trazia mais e mais movimento. Os navios saíam de Salvador, paravam na ilha de Taparica, vinham para Nazaré, de Nazaré ia para Valença e o progresso estava fluindo aqui. Uhum. Então as igrejas de Salvador, vendo que Nazaré estava crescendo, então partiu e teve a iniciativa também, antes disso, né? Depois que a nossa fundadora, Glicéria, já estava em Nazaré, aí a convenção começou então a enviar missionários para cá. Mas Glicéria já estava aqui e não tinha evangelho ainda. Coisa, hein? E ela chega... Qual foi a igreja que enviou ela? Ela veio morar aqui. Veio residir mesmo. Na realidade, ela veio da cidade de Ubaíra para morar aqui em Nazaré. Ela não veio como missionária. Não veio como missionária. Ela veio para morar aqui. Ela era comerciante, né? Ela vendia farinha, né? Então, ela veio para morar. Veio para cá com os filhos para morar aqui em Nazaré, em 1918. Tá, e o desenrolar? Pois bem, os registros contam, né, de que Glicéria, quando chegou aqui, como eu disse, ela foi muito perseguida. Então, a primeira residência que ela morou foi ali nos Coqueiros. E no primeiro mês que ela começou a residir nessa casa, o dono da casa dobrou o valor do aluguel para que ela, né, saísse, né, pedisse para sair, em outras palavras, né, porque ela realizava cultos dentro da casa dela com os filhos. E, ao fazer isso, ela se muda aqui para Muritiba e numa casa muito mais simples do que ela residia antes, exatamente porque ela começa a sofrer também retaliações dos moradores da cidade. Então, como a mãe acabou de dizer, ela vendia farinha. Então, muitas pessoas não queriam comprar, se recusavam, na verdade, a comprar farinha especificamente na mão dela, porque ela era protestante. E aí, um dos relatos assim mais difíceis que a gente tem é que, enquanto ela realizava culto, em um dado momento, enquanto ela realizava o culto doméstico na casa dela, atearam fogo com ela e os filhos dela dentro. E aí foi algo assim realmente muito difícil, né? Ela teve que se reerguer, isso foi bem complicado. Mas ela não desistiu, né? Ela persistiu. E nos cultos seguintes realizados na casa dela, a portas fechadas, porque não era um culto aberto para outras pessoas, mas era a porta fechada, ela teve a ajuda dos filhos mais velhos, de alguns amigos dos filhos, que ficaram de guarda na porta da casa, né, para que não fizessem isso novamente.
Então, é de fato uma irmã assim que nos inspira muito, né? Pela força, pela coragem. Tem também o momento em que as pessoas deixaram de comprar farinha na mão Isso, eu dela. queria saber dessa história, né? Que foi o gatilho, foi o gancho, né? Exato. E assim, a gente sabe que Deus ele age o tempo todo, não é? E de diversas maneiras. Mesmo numa situação tão adversa para ela, que se sustentava do comércio e era boicotada nesse sentido, as pessoas, por se recusarem a comprar, ela acabava tendo muito estoque de farinha em casa. Vendia pouco, mas tinha sempre muito estoque. E aí a história, né, nos relatos, nos registros que a gente encontrou, mostra que em um dado momento faltou farinha. Acho que teve não sei se teve alguma praga com... O preço da farinha subiu muito em Salvador. Isso. Né? Então, o preço de farinha subiu muito e as pessoas que negociavam com farinha deixaram de vender farinha porque o preço estava muito alto para pagar, né? E a farinha chegava aqui através da rede ferroviária. Né? Então, as pessoas que negociavam com farinha tiveram dificuldade de adquirir. Mas, como Emily disse, né, Deus continuou conduzindo a história e pelo fato das pessoas boicotarem a compra da farinha na mão de Glicéria, era a única vendedora que tinha farinha em estoque. Porque como o povo não comprava muito, Isso. né, na mão dela quase ninguém comprava, porque era crente, era protestante, né? E a gente conhece o contexto histórico do nosso Brasil, não só aqui de Nazaré, mas do nosso Brasil. E aí eles eram proibidos de comprar farinha com ela. Né? Então ela tinha farinha em estoque. Então, daí Deus continuou conduzindo a história e eu acho que a Emily vai querer contar esse restinho aí da história. É bom. E aí acontece uma coisa Daqui a bem... pouco eu pego o senhor, viu, pra falar da realidade, viu? Você vai contar que é bom. E aí acontece uma situação bem que Isso. continua sendo típica aqui, né? Para nós nazarenos, né? A gente tem o hábito de comer farinha no almoço. E aí aconteceu que um esposo de uma mulher chamada Florência, ao se dar conta, né, de que a farinha na sua casa já havia acabado, ele... é assim que está o registro, né? Ele obriga a esposa dele a ir comprar na mão da protestante, mesmo Florência se recusando a comprar. O fato é que essa imposição do marido fez Florência ir à casa de Glicéria comprar farinha, mesmo contrariada. E esse encontro acaba sendo algo assim, mais uma vez, né, de Deus. Porque é um encontro transformador. Porque Florência, ela acaba por conhecer Glicéria e se encanta com Glicéria, né? Com a gentileza, com a educação, com a maneira como Glicéria tratou ela. E nesse encontro, Glicéria empresta um livro para Florência. De alguma maneira, eles desenvolvem ali a conversa. E o nome do livro é A Primeira Oração de Jéssica. Um livro, se eu não me engano, de 1886. E da leitura desse livro, as duas desenvolvem uma grande amizade. Né? E a partir desse encontro aí, Deus começa a tocar no coração de Florência e, de alguma maneira, o evangelho começa a crescer. Né? Porque Isso tudo antes de 24, né? antes de 24. 1918, 19, 20, por aí. E aí, quando Glicéria se aproxima mais, ou quando Florência se aproxima mais de Glicéria, elas desenvolvem essa amizade. Florência passa a conhecer um pouco mais do que é a palavra, do que é o evangelho prega. Florência se converte. E aí, Florência foi a primeira de outros tantos que foram chegando. O primeiro fruto da primeira igreja, da futura primeira igreja batista. Exatamente. E uma coisa interessante, né, nessa história, o livro, quem quiser ler, ele ainda existe, né? Pode procurar dá um Google, né? Como o pessoal diz. Dá um Google. E você Dá um chat GPT hoje em dia. Encontra esse livro, Ele continua sendo a publicado. primeira Oração de de Jéssica. Né? Então é uma leitura muito interessante. Emily até fez um grupo de leitura e foi muito bom. Eu participei. Muito interessante. Então, quem tiver interesse pode procurar, que vai achar. Né? Tem ele em PDF para ser baixado, né? Gratuitamente. E pode ler, que é realmente um livro encantador. Né? E daí veio esse despertar na vida de Florência. E como Emily fala, a gente encontrou esses registros, né? Porque a família de Glicéria... É isso que eu pergunto, onde é que vocês acharam onde a isso gente tudo? achou, né? A família de Glicéria, quando nós chegamos aqui para Nazaré,
uns filhos dela tinham doado um álbum de fotos para a igreja, onde tinham fotos antigas, né? Tinha a foto de Glicéria e tem o relato escrito a punho da família, narrando a história de como eles chegaram aqui e até quando ela ficou aqui. E nessa pesquisa, né, nesse período aí do centenário que a Emily se aprofundou, eu também tive a oportunidade de ter acesso ao acervo do jornal Batista Baiano, que é uma publicação da Convenção Batista Baiana que existe até hoje, né? E esse acervo ele era em papel e hoje ele está digitalizado. E pesquisando nesses primeiros jornais, a gente encontra a história do batismo de Florência, porque Nazaré era uma cidade, como o pastor Erivaldo falou, evidência, né? Bem localizada. Era bem localizada. A gente podia dizer que era uma cidade portuária, né? Porque quem vinha da capital para acessar o interior tinha que vir por aqui. Porque aqui vinha de navio, aqui acessava a estrada de ferro, porque terminava aqui. Né? Então, daqui acessava para adentrar e para o sul da nossa Bahia e seguir. Então, Nazaré era uma cidade de destaque nesta região. Né? E aqui eles encontraram, inclusive um dos jornais, um dos relatos diz essa expressão do pastor, que depois se tornou pastor daqui, ele falando, se alguém quiser conhecer um lugar de povo acolhedor, né, que tem uma mulher serva do Senhor, né, que tem um trabalho próspero do Evangelho, quando passar por Nazaré, não deixe de visitar a irmã Glicéria, ali no bairro da Muritiba, e traz o endereço que era ali na avenida, ou na rua Paulo Gomes. Show de bola. Né? Então, bom demais. muito bom esses Cara, eu tô relatos. viajando aqui. E o Jornal Batista Baiano, né? ele está acessível também, até né? Para quem hoje, quiser até hoje, procurar. E a gente vê nessa história esse agir de Deus, né? Sim. Para fazer com que, naquela época, o evangelho tivesse a sua proclamação, começasse a expandir. Ele caminhasse, né? Porque naquela época a farinha que estava se expandindo. E é por isso que a gente entende que o nome da cidade Nazaré vem para ser Nazaré das Farinhas. Não é verdade? Apelido, né? Aí esse apelido pegou, mas precisava a chegada do evangelho.